Amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos, amém? Nós queremos dizer que nós estamos muito felizes, porque temos o privilégio de podermos nos congregar, nos reunir na tarde e noite desse dia, para celebrar, para cultuar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Hoje é um dia muito especial, nós comemoramos a ressurreição de Cristo. Se Jesus tivesse vindo e não tivesse ressuscitado, não teria consumado, seria completa a obra, mas louvado seja Deus. Quero convidar os irmãos a refletirem por um tempo na ressurreição de Cristo e o que ela representa para você, não é? E depois quero convidar o pastor Davi para nos introduzir o culto nesta noite com a leitura da palavra e concitando os irmãos para louvar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único que merece ser louvado e adorado. Graça e paz, irmãos. Vamos ficar de pé em respeito à palavra do Senhor e vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 28. E eu gostaria de convidá-los a lerem comigo do versículo 1 até o versículo 8. Mateus, capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 5. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E o aspecto do anjo era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Meus amados, a morte do Senhor Jesus nos trouxe e nos traz o perdão dos pecados. A morte de Jesus nos traz tristeza porque nós temos consciência de que é pelo nosso pecado, ou foi pelo nosso pecado que ele foi crucificado. Mas se existisse somente você, se existisse somente eu, ele não teria se negado, ele teria vindo. Nosso Deus é um Deus pessoal. Nós louvamos a Deus pela morte de Jesus. Ele se deu pelo nosso pecado. Mas enquanto que a morte de Cristo nos traz a paz do perdão, a ressurreição de Cristo nos traz uma esperança, a esperança de vida eterna. Quem tem Jesus e quem crê na sua morte e ressurreição, pode ter a esperança de que mesmo que morra, viverá. Não morre eternamente. E isso é que nos alegra, isso é que nos traz vigor, isso é que nos faz vir à casa do Senhor, subir à casa do Senhor, para louvá-lo, para adorá-lo. Estamos aqui, irmãos, para fazer isso, para louvar o Senhor, para agradecê-lo pela sua morte e sua ressurreição. Eu peço que você deixe lá fora, vocês que estão sintonizados, estão ligados através da internet, concentre-se agora na adoração ao Deus Trino Uno, que se encontra neste lugar para receber a nossa adoração, que está junto com você, aí onde você estiver, para receber a sua adoração. Curva a sua cabeça, vamos orar. Deus, nós queremos agradecer porque Jesus não se negou, mas Ele se entregou pelos nossos pecados. Mas a morte não pôde deter o Senhor da vida.
Nós glorificamos o teu nome porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia e a sua ressurreição nos traz a esperança, porque mesmo que nós viermos a morrer, nós ressuscitaremos, porque Jesus é a primícia dos que dormem. Ó Deus, nós te glorificamos porque o Senhor é bom e o Senhor nos assiste. Sabemos que o Senhor está aqui para receber a nossa adoração. Subimos a este lugar para te adorar. Esperamos que o Senhor esteja agora recebendo a adoração que fazemos chegar a ti através do sacrifício de Jesus. Que o teu Espírito esteja nos assistindo, ó Deus, e que em nome de Cristo o Senhor esteja limpando a nossa vida de todo e qualquer impedimento. Nos faz chegar, Senhor, a tua presença neste momento, em nome de Jesus. Recebe-nos para a tua glória, em nome de Jesus. Vamos celebrar o nome dele que vive.
aqui nos Estados Unidos, dia 4 de julho, não é? Mas, levando em consideração que no Velho Testamento tudo é sombra do que haveria de acontecer no Novo Testamento, com a vinda de Jesus, então é por isso que a Páscoa reveste de um significado muito mais especial do que a independência de uma nação, de um país, a libertação de um país, de um jugo político e social, não é? Então a Páscoa, na verdade, é uma figura, é uma sombra, é um símbolo daquilo que iria acontecer na vinda de Jesus no plano espiritual. Não é? Aconteceu no plano político e social, uma projeção daquilo que iria acontecer no plano espiritual. Eu achei interessante, pode apagar as luzes, por favor? Achei interessante a forma como algumas crianças resolveram dar uma explicação, uma versão delas de que é a Páscoa, não é? E as crianças são tão criativas às vezes, falam de uma maneira tão simples, de maneira tão tocante, não é, que eu gostaria que vocês acompanhassem essa explicação do que é a Páscoa na visão de algumas crianças. Você conhece a história da Páscoa? Não. Então você precisa ouvir isso. Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Daí Ele mandou Jesus. E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente. O povo adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dele, porque ele é muito bom. Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas. Curou cegos, deu comida para um monte de gente. Transformou água em vinho. Jesus falava que ele era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por isso tinha gente que não gostava dele. Essas pessoas queriam prender Jesus. Ele sabia disso. Mesmo assim, foi lá para Jerusalém. Lá ele preparou uma janta bem especial para os amigos dele. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus. E dividiu com os amigos. E eles beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora, ele ensinou uma coisa muito importante, que a gente deve amar os outros, igual ele amou a gente. Depois do jantar, ele saiu com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Ele falava, acordem, 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 acordem. É importante que vocês orarem, gente. Mas eles não acordavam. Bem nessa hora, quando ele estava orando, foi preso. Daí foi bem chato. Bateram nele, fizeram dodói nele, machucaram ele. Eles vinham com chicote e tá. E agora era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil carregar aquela cruz. As pessoas gritavam, sabe assim mesmo? Se você é Deus, desce daí, cara. E ele estava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. E agora Jesus estava morto. Tudo ficou escuro. Bem escuro. E as nuvens choravam no céu. Esculcar o cofre de Jesus na caverna, porque se dá por um guarda bem brabo, pra ninguém entrar lá.
Mas até a guarda se arrependeu. Percebeu que Jesus era Deus. Ele até chorou. Os amigos de Jesus ficaram sozinhos. Como tudo aquilo que eles sonharam tivesse acabado. No domingo, 3 amigos de Jesus foram lá na gruta. Eles estavam tristes, porque ele tinha morrido. Mas pareceu um anjo bem legal que falou assim: eu não tenho medo. E Jesus não está mais aqui, porque ele está vivo. E eles saíram correndo: Jesus está vivo, Jesus está vivo. Até que não gostava de Jesus, aprendeu que era Deus. Essa história é da Páscoa, uma história de amor do nosso Deus que entregou o seu Filho Jesus, porque ama a gente. Uma forma simples de falar do que ela representa para nós, não é? O amor de Deus para conosco demonstrado de uma maneira tão dura na cruz do Calvário. Não é? Nós queremos convidar os irmãos nesse instante, nós vamos, antes de nós orarmos, aliás, nós temos sempre esse tempo para a gente orar por aqueles que talvez veem e que às vezes tem uma decisão difícil para tomar durante a semana, ou alguém que às vezes até vem, mas está com alguma enfermidade, ou às vezes deixou alguém enfermo em casa, ou está passando por alguma situação difícil, ou alguém que nos acompanha via internet. Nós temos sempre esse tempo para interceder. Mas antes de nós intercedermos, fazemos esse tempo de oração, eu queria que a gente vai cantar agora, ouvir uma música pelos nossos irmãos Adneia e Vudemar. Eu ainda vou decorar esses nomes aí. Nós saudamos a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? A paz do Senhor, irmãos, amém? Com o tempo, a tecnologia foi aumentando cada vez mais. E no dia de hoje, o mundo lá fora busca mais e mais a tecnologia, mas nós buscamos a unção de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. O homem já tentou de todo jeito fazer algumas coisas que Deus faz, como trocar um coração dentro do peito e continuar perfeito, só Ele mesmo e ninguém mais. Mudar para outro mundo estão tentando, eles estão procurando solução para o terror, mas com facilidade Deus irá buscar e esta igreja ir levar para outro mundo bem melhor. Enquanto eles buscam tecnologia, a igreja vai buscando noite e dia a presença de Jesus e se enchendo de poder. O homem prende e mata, diz que é solução, mas a igreja diz que só a salvação em Jesus para fazer o homem renascer. O que Deus faz o homem não vai conseguir fazer. Tem mistérios que é só pela fé se vê, a sabedoria humana não vai entender. O homem tenta alegrar o triste coração, Jesus chega de repente, muda
muda a situação, e o coração que é triste Ele faz feliz. Mudar para outro mundo estão tentando, eles estão procurando solução para o terror, mas com facilidade Deus irá buscar. E esta igreja ir levar para outro mundo bem melhor. Enquanto eles buscam tecnologia, a igreja vai buscando noite e dia a presença de Jesus e se enchendo de poder. O homem entende, nada diz que é solução, mas a igreja diz que só a salvação em Jesus para fazer o homem renascer. O que Deus faz o homem não vai conseguir fazer. Tem mistérios que é só pela fé se vê, a sabedoria humana não vai entender. O homem tenta alegrar um triste coração, Jesus chega de repente e muda a situação, e o coração que é triste Ele faz feliz. O homem não pode fazer as coisas que Deus faz, mesmo que tente não vai conseguir jamais, porque sinais e maravilhas é só Deus quem faz. O homem pode conseguir o que ele imagina, mas o nosso Deus está bem mais acima. Tudo que o homem criar perto de Deus é nada. Enquanto eles buscam tecnologia, a igreja vai buscando noite e dia a presença de Jesus e se enchendo de poder. O homem prende, nada diz que é solução, mas a igreja diz que só a salvação em Jesus para fazer o homem renascer. O que Deus faz o homem não vai conseguir fazer. Tem mistérios que só pela fé se vê, a sabedoria humana não vai entender. O homem tenta alegrar o triste coração, Jesus chega de repente e muda a situação, e o coração que é triste Ele faz feliz. Faz feliz. Aleluia. Louvado seja teu nome. Há coisas que o homem não pode fazer. Deus dá sabedoria ao homem para fazer muita coisa. E mesmo quando o homem faz, é mediante a ação de Deus. Agora, há coisas que estão totalmente fora do controle do homem. E esse momento, talvez alguém que nos vê em algum lugar do mundo, do Brasil, de qualquer outro lugar, está passando por um momento assim, por uma situação em que o homem não pode mais fazer nada. Talvez entrou alguém aqui hoje com um problema que já tem tentado buscar solução e está tentando, mas até agora não conseguiu. Mas nós cremos que Deus é poderoso para fazer além daquilo que o homem pode. Se entrou alguém aqui com algum problema, com alguma enfermidade, ou alguma decisão importante para tomar durante essa semana, ou depende de uma solução, de alguma coisa assim, de intervenção de Deus, quiser vir aqui à frente, venha. Você que está nos acompanhando pela internet, você pode, nesse instante onde você está, colocar a sua fé e o seu pensamento naquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Vamos ficar de pé, queridos. Te bendizemos, Pai, porque na ressurreição de Jesus Cristo, quando Ele vence a morte, Ele abre um novo e vivo caminho que nos leva à Tua presença, porque a Tua palavra nos declara que o véu foi rasgado de alto a baixo. Ó Deus, e agora nós temos livre acesso à Tua presença.
Nós te bendizimos por isso, ó Pai, nesse instante nós clamamos, nós intercedemos. Ó Deus, alguém que talvez está aqui em nosso meio, que tem uma enfermidade, ó Deus, o que está passando por algum problema, às vezes na família, ou problema de ordem financeira, ou conjugal, ou familiar, ó Deus, enfim, alguém que está passando por uma situação em que clama pelo Senhor, nós pedimos em nome de Jesus, que o Senhor intervenha, Senhor, que o Senhor, ó Deus, possa manifestar o Teu poder na vida dessa pessoa que crê no Teu nome, ó Pai. Também aqueles que nos acompanham via internet, nós pedimos, ó Pai, a ação do Senhor na vida de cada um destes que agora busca pela fé a Tua face. E se há, ó Deus, alguma interferência, ó Deus, de forças espirituais das trevas, nós pedimos, ó Deus, que sejam repreendidas em nome de Jesus, ó Deus, e que a vitória possa alcançar esta vida que clama por Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Também nós te damos graças pelo privilégio que temos de trazer no Teu altar nossos dízimos e ofertas como consagração ao Senhor, ó Deus, e que o Senhor possa continuar abençoando o Teu povo, ó Deus, para que ele tenha entendimento, ó Deus, da alegria e o privilégio que é poder, ó Deus, cultuar a Ti com um pouco daquilo que o Senhor nos dá. Ó Deus, seja assim para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, queridos. Irmãos, nós queremos dar as boas-vindas ao Neymar Cabral. Neymar, ele é médico e está aqui nos Estados Unidos não tem muitos anos, mas está aqui já há algum tempo, né? Está trabalhando aí com a equipe de médicos aqui nos Estados Unidos para tentar facilitar aí acesso, especialmente daqueles que são indocumentados, que às vezes não têm plano de saúde, não é? Lembro dos irmãos que eu tenho falado a respeito dele, não é? Aqui já nesses 2 últimos domingos, ele vai estar no final do culto, lá no salão social, fazendo uma breve explanação a respeito do que é esse Brasil Plano, não é? E os irmãos vão ter a oportunidade de fazer perguntas, de compreender melhor esse plano que ele vai apresentar. Fique de pé, Neymar, por favor. Neymar é uma pessoa muito querida, pessoa muito simpática, comunicativa. Os irmãos vão conhecê-lo mais de perto ali no salão. Deus te abençoe, Neymar, bem-vindo. Ele é da Primeira Igreja Batista. Também está o José Acipreste Filho. José, está aqui. Bem-vindo, José. Primeira vez que vem aqui também, né? Convidado? Luiz, tá bom, bem-vindo. Deus te abençoe. De onde lá no Brasil? Valadares é um país diferente, né? E você é de qual país, de qual lugar no Brasil, Neymar? Rondônia. Tocantins, aí, ó. Tá vendo? Então temos o estado de Rondônia, né? Ou de Palmas agora, o estado de Valadares, né? E também, não sei se tem alguém aqui do Condado de Águas Formosas, né? Que é um outro nível superior, mas outra história. Mas então também tem o Joabe Souza. Joabe, bem-vindo, Joabe. Primeira vez também que nos visita. Você é de onde, Joabe? São Paulo, né? Então, São Paulo, Águas Formosas, mais ou menos o mesmo nível, né? Mas Deus abençoe, Joabe. Bom tê-lo aqui conosco, tá bom? Os demais já estiveram conosco domingo passado. São irmãos queridos que estão aqui nos visitando e participando conosco. Lembrando aí as mulheres, o que nós vamos ter no próximo sábado, mulheres? Poxa vida, hein? Pode falar mais forte, vamos lá? O chá das mulheres, o chá das mulheres. Nós ainda temos convites aqui. Eu não gostaria que esses convites ficassem aqui, ó, porque senão não vai chegar às mãos de alguém. Então, quem está precisando de convite aí para distribuir ainda? Tem alguém que não tem? Ou pode passar em loja, distribuir, não é? Então, vamos distribuir esses convites aí. Não pode ficar aqui não, senão aqui é dinheiro jogado fora. E isso aqui é dinheiro do dízimo e oferta que é feito. Então a gente não pode, tem que usar bem feito, né? Então tem que chegar às mãos de alguém. Então você que conhece mais mulheres, não é? Ajude a distribuir, convidar para o chá das mulheres próximo sábado, não é? Os homens vão ficar tomando conta das crianças, dos cachorrinhos e tal, não é? Eu venho, irmãos, porque eu preciso coordenar, assim, sabe? E o chá das mulheres é uma benção, viu? Tem tudo quanto é tipo de chá, tudo quanto é tipo de bolo, de biscoito, é um negócio, viu? Então eu venho não por causa dessas coisas, mas eu venho para poder ajudar a coordenar aquele movimento ali que tem sempre no final. Mas só aparece no final também, quando já, igual aquela palavra de Jesus, né? Daquela mulher, como é que falou lá? Os pãezinhos, o resto, né? A sobra para os cachorrinhos, né? Só vem contando a sobra lá, só para ver o que ficou lá de resto. Então próximo sábado, tá aí,
Hein? Ah, tá. Então tem esses aí que estão cheios, né? Confere aí para ver que tem alguns envelopes que estavam vazios. Vamos, queridos, ficar de pé e vamos cultuar a Deus trazendo no altar nossos dízimos e ofertas. Esse é um momento muito especial. Eu quero ler um texto. Esse texto é um texto que eu tenho sempre refletido nele e pensado nele todas as vezes que eu tenho alguma dificuldade, não é, com alguma situação. Eu pergunto, eu faço a leitura desse texto para mim mesmo. Os irmãos podem vir. Quando Davi, já no final do seu ministério, ele fala assim: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltas por chefe sobre todos. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Então, irmãos, toda vez que você reconhece que o que você tem é algo que veio de Deus primeiro para você, você não tem dificuldade. Agora, quando você não tem esse entendimento, aí vem tanta coisa no seu coração e que te impede de você trazer com alegria no altar a sua contribuição ao Senhor, não é? Mas vamos adorar a Deus trazendo no altar nossos dízimos e ofertas. Por tuas promessas e tudo que é, quero te agradecer todo o meu ser. Tudo que tens feito, tudo que vai fazer, por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer todo o meu ser.
sermos avarentos. Ó Deus, livra-nos da ingratidão, livra-nos, ó Senhor, daquele sentimento que não provém de Ti, mas dá-nos sempre um coração agradecido por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ó Deus, nós consagramos a Ti esses dízimos e ofertas e pedimos que Tu abençoes o Teu povo, ó Deus, para que eles tenham sempre, ó Deus amado, saúde, tenha trabalho, tenha força, ó Deus, e tenha a bênção do Senhor que enriquece e não traz desgosto. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu convidei a Dineia para cantar mais também outra música e pedi o Teófilo para preparar um vídeo que ele pudesse desligar as luzes. Enquanto ela vai cantar esse hino, que é o hino que eu durmo quase todo dia ouvindo esse hino, o grandioso é escuro. E enquanto ela vai cantar, vai estar sendo projetado uma pequena amostra do poder desse Deus grandioso que Ele é capaz de fazer. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de Tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado, o Teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor. Oh, grande és Tu, oh, grande és Tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Oh, grande és Tu, oh, grande és Tu. Quando eu medito em Teu amor tão grande, fico a pensar nas obras de Tuas mãos, na cruz vertendo Seu precioso sangue. Minha alma pôde assim purificar. E então minha alma canta-te, Senhor. Oh, grande és Tu, oh, grande és Tu. E então minha alma canta-te, Senhor. Oh, grande és Tu, oh, grande és Tu. E quando enfim Jesus vier em glória ao lar celeste, então me transportar. Adoramos.
mostrado e para sempre. Quão grande és tu, eu sempre hei de cantar. Canta, minha alma, canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu. Glória a Deus. Agora eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo. Livro de Êxodo, no capítulo 12. Que banquete nós estamos recebendo aqui hoje, hein? Glória a Deus. Capítulo 12 do livro de Êxodo. É que os irmãos vão sentar um pouco mais tempo. Convido a ficar de pé mais uma vez. E a festa vai continuar lá no salão social, com aquela comunhão gostosa, uns com os outros. Você trouxe CDs? Depois também nós temos a exposição dos CDs lá. Aqueles que não compraram, quiser adquirir, vão poder fazê-lo lá, não é? No salão. A instituição da Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferireis na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos servirá de sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Os irmãos podem sentar. Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração, amém, queridos? Aqui no verso 14, que eu vos li, diz assim: esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo.
genuinamente judaica, instituída por Deus através de Moisés para celebrar ou para relembrar ao povo de Israel a sua libertação da escravidão do Egito, onde este povo passa cerca de 430 anos escravizado. Não tivesse uma ligação do Velho Testamento com o Novo Testamento, a Páscoa é tão somente uma festa de celebração como o 4 de julho, como o 7 de setembro. Na Colômbia, qual o dia da independência? 20 de julho. Seria tão somente mais uma celebração da independência do seu país. Só não o é porque no Velho Testamento, todo o Velho Testamento é sombra do Novo Testamento. Portanto, a Páscoa tem algo muito especial para nos ensinar a respeito do que viria. Para entendermos melhor o verdadeiro sentido da Páscoa, nós temos que voltar os nossos olhos para o que nos diz a palavra de Deus. O texto que lemos nos diz da instituição desta festa e de como ela deveria ser realizada a partir daquele dia que se tornaria o dia mais importante da história do povo hebreu ou do povo judeu. Apesar das 9 pragas lançadas sobre o povo, sobre a terra do Egito, enquanto durou aquelas 9 pragas, Faraó manteve o seu coração empedernido e endurecido. Mas a 10ª praga seria a morte dos primogênitos, não só dos homens, mas também dos animais. E a morte entraria na casa de todos os egípcios. E aquilo seria o que iria levar quebrantamento para o coração de Faraó e que iria levá-lo a libertar o povo de Israel. Mas tem uma instrução dada por Deus. Um cordeiro deveria ser morto. O sangue deveria ser passado nas ombreiras da porta ou nos portais da porta. E à meia-noite daquele dia, o anjo da morte iria passar. E onde ele não encontrasse a marca do sangue, ele entraria. E o que era de primogênito, fosse de pessoas ou de animais, seria vitimado, seria morto. Daí, chamar Páscoa, que é passar por cima, também da palavra inglesa Passover, que é passar por sobre, ou passar por cima. A Páscoa tornou-se para nós, cristãos e não cristãos, e judeus, um memorial do passado. Mas para nós cristãos, ela é mais do que um memorial do passado. Ela é um memorial do passado que fala hoje. A partir daquele dia, todos os anos, o povo de Israel deveria celebrar a Páscoa conforme a orientação do Senhor. O povo deveria seguir um ritual. E o ritual incluía, primeiro, a morte do cordeiro. No ritual da Páscoa, precisava haver a morte do cordeiro. A Bíblia não fala de chocolate e muito menos de coelho, símbolo da procriação, mas fala da morte de um cordeiro. O texto nos diz que um cordeiro deveria ser sacrificado, contudo, não poderia ser um cordeiro qualquer, tinha que ser um cordeiro perfeito, conforme nos diz o verso 5. O cordeiro deverá ser sem defeito. Por que o cordeiro deveria ser sem defeito? Porque aquele cordeiro representava, simbolizava a pessoa do próprio Jesus. É por isso que muitos séculos depois, ao ver Jesus passando, João Batista, o precursor de Cristo, disse, apontando para ele: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele aponta para Jesus e diz aí assim: eis aí o Cordeiro de Deus, talvez os outros povos que ali estavam poderiam não entender aquelas palavras do profeta, mas o povo judeu tinha que ter esse entendimento, e eles entendiam de que ele estava falando.
O cordeiro estava representada naquele cordeiro pascal que tinha sido morto lá no começo, na libertação do povo de Israel do Egito. Quem era João Batista? Ele era o antecessor, o precursor de Cristo, e como tal, ele queria que todos os seus ouvintes soubessem que os cordeiros eram imolados sobre o altar, representavam a pessoa de Jesus, que haveria de dar a sua própria vida para nos salvar. Na profecia de Isaías, no capítulo 53, cerca de 750 anos antes de Cristo, isso fica bastante evidente quando ele faz menção do que iria acontecer, dizendo: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E como ovelha muda perante o seu tosqueador, ele não abriu a sua boca. Na celebração da Páscoa, um cordeiro sem defeito deveria ser morto para relembrar ao povo que um elevado preço foi pago para libertá-lo da escravidão do Egito, e que um elevado preço seria pago para nos libertar da escravidão do pecado. É por isso, queridos, que o cordeiro animal, ele trouxe na sua morte a libertação do povo de Israel do Egito. Mas o cordeiro representava algo que era superior a ele, e esse algo superior, esse alguém superior a ele, era o próprio Jesus. E Jesus, quando ele é morto, ele não nos livra apenas desse jugo político, ele nos livra de uma escravidão ainda pior, que tem consequências eternas, que é a escravidão que o pecado trouxe sobre toda a humanidade. Jesus precisava morrer para poder pagar o preço da sua e da minha salvação. É por isso que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes comprados do vosso fútil procedimento, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Aquele cordeiro não poderia ter nenhuma mancha, aquele cordeiro não poderia ter nenhum defeito físico, ele tinha que ser perfeito, porque ele simbolizava o Cristo de Deus, o cordeiro que trouxe salvação para mim e para você. Em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 7, Paulo chama Cristo de nosso cordeiro pascal, dizendo: pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está fazendo uma breve comparação da morte do cordeiro da Páscoa com a morte de Jesus, a quem ele chamou de cordeiro pascal, para nos libertar da escravidão do pecado que nos condena ao inferno. Você hoje pode celebrar a Páscoa com o seu real e verdadeiro sentido, tendo Jesus como seu cordeiro pascal. Por isso que quando você celebra a Páscoa com chocolates, você diminui o valor do que de fato ela representa, porque não foi com chocolate, foi com sacrifício que a verdadeira Páscoa foi estabelecida por Deus na morte de seu Filho Jesus Cristo. Mas há um outro elemento na celebração da Páscoa: a aspersão do sangue do cordeiro nos umbrais da porta. O sangue deveria ser passado nas laterais e na parte superior da porta. Primeiro, nos fala da morte do cordeiro. Segundo elemento que compõe a Páscoa é o sangue passado nas vergas da porta. Preste atenção, só havia uma forma do anjo da morte não entrar em cena e ceifar a vida dos primogênitos do povo de Israel: se o sangue do cordeiro estivesse sobre os umbrais da porta das suas casas. Do contrário, não bastaria ser filho de um membro da família do povo de Israel, conforme nós podemos ver nos versos 7, 12 e 13.
Olha só o que diz, verso 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Verso 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. O povo de Israel estava onde? Estava em Israel? Não, estava na terra do Egito. E o anjo da morte passaria na terra do Egito. Nos limites da terra do Egito, o anjo da morte entraria. Agora o verso 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Nós temos aqui o Alan, que é um judeu que é casado com Érica, que é uma cristã. E dessa união surgiu o Jacob. Se eles estivessem naquela ocasião, sendo ele judeu, na casa de um egípcio, ou na casa dele mesmo, dentro dos limites de Israel, sendo ele judeu, estivesse lá, mas não tivesse debaixo da marca do sangue, a morte entraria na casa dele e ceifaria o Jacob. Mas ele é um judeu, não importa. A condição estabelecida por Deus é que o sangue tinha que estar na verga da porta. Você sabe o que isso significa, meu querido? Não era o simples fato de pertencer ao povo de Israel que lhe garantiria o direito de terem suas vidas poupadas. Deus é bastante claro em dizer que o que iria colocar os filhos de Israel fora do alcance do anjo da morte seria a marca do sangue em suas portas. Por mais influente que fosse a família, o anjo da morte só não entraria se visse a marca do sangue. A proteção do primogênito estava em se ter a marca do sangue sobre si. Qual o significado desse ritual? Assim como o cordeiro simbolizava a pessoa de Jesus, o sangue aspergido sobre os umbrais da porta também simbolizava o sangue de Jesus. Qualquer outra coisa que os judeus passassem sobre os umbrais das suas portas, que não fosse o sangue do cordeiro perfeito, que foi imolado, não lhes pouparia da morte. De igual modo, não existe outra coisa capaz de nos justificar diante de Deus que não seja o sangue de Cristo, conforme nos disse o apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios, dizendo: no sangue de Jesus nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados segundo a riqueza da sua graça. Aleluia. Efésios capítulo 1, verso 7. É no sangue de Cristo. Portanto, meus amados, o único antídoto capaz de neutralizar o efeito mortal do veneno do pecado injetado nas veias da nossa alma, nos purificar e nos transformar em uma nova criatura, é o sangue de Jesus, conforme nos diz o apóstolo João em sua primeira epístola. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O autor da carta aos Hebreus vai mais além e nos diz que o sangue de Jesus é o novo e vivo caminho que Ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Preste atenção no que eu vou dizer agora, porque você pode ser membro de qualquer igreja evangélica, você pode ser como eu, um pastor, você que me ouve pode ser líder de qualquer igreja evangélica, nascido numa igreja evangélica, como os meus filhos são, mas eu digo isso para eles com muita frequência, como eu digo também para você que está aqui, que é membro dessa igreja e que vem aqui sempre. Quando você morrer, Deus não vai olhar para o quanto você era bom, para o quanto você era religioso, para o quanto você contribuiu na igreja. O que vai fazer você ser uma pessoa distinguida diante de Deus é a marca do sangue do Cordeiro dele, o Filho dele, sobre a sua vida. E quando é que o sangue de Jesus é aspergido sobre mim?
É quando eu reconheço que sou um pecador, me arrependo dos meus pecados e o recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Nesse ato de reconhecimento e de arrependimento, a Bíblia diz que o sangue de Jesus é colocado sobre mim. No mundo espiritual é isso que acontece. Você pode não ver, mas quando você se arrepende dos seus pecados, a Bíblia diz que o sangue de Jesus é aspergido sobre o seu coração. Ou seja, você fica debaixo da cobertura do sangue. É por isso que o cordeiro era morto no altar, era sacrificado no altar. Não era um altar como esse que está aqui, que está inclinado. Era como esse que está aqui, que era plano. E quando o pecador chegava diante do sacerdote e o sangue do cordeiro era derramado, era apresentado o pecado dele aqui nessa tampa, e o sangue vinha e cobria, de maneira que quando o pecador era apresentado diante de Deus, Deus não via mais o seu pecado, mas via sobre o seu pecado o sangue do cordeiro. O sangue de Jesus em nosso coração é o preço que Deus pagou para nos resgatar das garras da maldição, do pecado, da morte e do inferno, conforme disse o apóstolo Pedro. Foi mediante o precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento. Minha pergunta para a sua reflexão, mas reflexão séria e profunda. Veja que eu não vou perguntar se você é religioso. Veja que eu não vou perguntar se você congrega em alguma igreja evangélica. Veja que eu não vou perguntar se você é membro de qualquer outra igreja. A minha pergunta para você nesta noite é: você tem a marca do sangue de Jesus em seu coração, sobre a sua vida? Se o anjo da morte passasse e não visse a marca do sangue, ele entraria e levaria a morte. Isso até hoje acontece. Tem muita gente, todos os dias morrem milhares e milhares de pessoas sem Jesus Cristo, sem ter recebido Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas minha pergunta é: se hoje, neste momento, a morte viesse te buscar, ela te levaria para onde? Para o céu ou para o inferno? Onde seria o seu destino final? Lembrando que o seu destino final não será o céu, porque você foi uma boa pessoa. Nem será o inferno, porque você foi uma má pessoa. Diante de Deus não existe gente boa. Como o pastor Davi, faço visita a presídios, e eu descobri que presídio é um lugar de gente muito boa. É coisa mais rara você chegar num presídio e um prisioneiro daquele, Daniel, que foi delegado, sabe disso. Chegar lá e ele dizer que é gente ruim. Só tem gente boa. Estou aqui, mas nem sei porque estou aqui. Injustiça, né? Mas eu descobri bem que fora do presídio tem muito, só está cheio de gente boa. Eu quero dizer que lá no céu não vai entrar gente boa. Lá no céu vai entrar gente que foi comprada e lavada pelo sangue do Cordeiro. E nem no inferno vai ter gente ruim. No inferno vai ter gente que não se entregou a sua vida a Jesus e o reconheceu como Senhor e Salvador da sua vida. Mas vamos falar agora do terceiro ingrediente, ou terceiro item que faz parte desse memorial da Páscoa, um memorial do passado que fala hoje. A comida. Gostou? Falar em comida, daqui a pouco vamos ter o aniversário do Ramires aí, né? Tem uma torta deliciosa ali esperando. Comida, não é? A comida. Na noite que antecedeu a saída do povo de Israel do Egito, o povo foi instruído por Deus a participar de uma ceia especial, uma ceia preparada especialmente para aquele evento. Não foi uma ceia qualquer, irmãos. De vez em quando, o Paulo já foi embora, talvez esteja nos vendo pela internet, mas a Alessandra, os irmãos sabem que eu, de uns 3 anos para cá, eu resolvi dar uma de cozinheiro, resolvi atacar na cozinha, e eu tinha um pastor aqui, baiano, que faz um vatapá, e eu ia lá só para comer o miolo, o recheio do vatapá, porque eu não gostava daquele negócio frito lá, eu não lembro mais, o acarajé lá, o negócio lá, eu comia só o recheio, que é o vatapá. E eu falei com ele: rapaz, você tem que me ensinar a fazer isso. Ele disse: é simples, vou te dar a receita.
E a partir daquele dia eu aprendi. Um vatapá bem light, não tem aquelas sementes, aquelas castanhas, ele é bem light mesmo. Tem mais camarão, milho, bem um dia que você quiser, me chama que eu vou lá. É muito camarão, o negócio é substância também. E aqui tem um casal, o Paulo, eles já foram embora. Ele é engraçado, de vez em quando ela chegava para mim assim: pastor, eu vou lá na sua casa essa semana. Eu falei: é mesmo, e vou jantar lá na sua casa. Assim, que bom, vai, bem-vindo. Mas seguinte, eu quero um vatapá. Então eles aqui diziam o que eles queriam comer. Animado. Tem gente que é folgado, né? Vai na sua casa. Assim, eu vou jantar na sua casa, mas eu quero comer vatapá. E outro dia, tem um cara aqui que eu estou dizendo que eu quero ir na casa dele para comer um feijão, um arroz carreteiro até hoje. Desconfiado que não cozinha nada. Tudo bem, mas então tem gente que é assim, que quer ir na casa do outro e ainda quer falar o cardápio. Eu gosto de alguns que de vez em quando que eu tenho mais intimidade, eu falo, eu quero isso, né? Às vezes funciona, às vezes não. Eu falei com uma família que está aqui hoje, eu queria um arroz carreteiro, e eu acho que eu dei mal, que antigamente pelo menos tinha outras coisas mais simples, mas depois daquele dia nunca mais saiu nada. Eu estou até hoje seco de vontade de comer aquele arroz carreteiro, né? Então, queridos, não é? Mas só que nessa festa, quem fala qual é o cardápio é Deus. Mas sou eu que vou dizer qual é o cardápio que vocês vão comer. Não é o que você quer, é o que eu quero que vocês comam, porque esse é que tem sentido. E qual era o cardápio, queridos? Naquela noite, verso 8: comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas, a comerão. Diferente de todas as ceias em que as pessoas se assentam em volta de uma mesa, naquela noite eles deveriam comer de pé, como se estivessem prontos para partir, conforme podemos ver no verso 11. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Qual era o propósito de Deus em estabelecer este cardápio e a sua forma de comer? Primeiro, eles deveriam comer carne assada, pão sem fermento, ervas amargas, para terem sempre diante de si a lembrança dos anos amargos que viveram debaixo da escravidão do Egito, conforme nós podemos ver no capítulo 1, versos 13 e 14. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão. Por que o pão com fermento? Porque fermento na Bíblia simboliza o pecado. E Deus está dizendo: olha, eu quero vocês uma vida diferente da que vocês viviam debaixo da escravidão do Egito. Vocês não vão comer chocolates, vocês vão comer ervas amargas, para vocês saberem que hoje vocês estão livres, ou seja, amanhã, depois de alguns anos, hoje vocês estão livres, mas vocês viveram em tempos difíceis, para que vocês saibam valorizar a libertação que vocês tiveram. Irmãos, às vezes eu sou pastor há 30 anos, e ao longo desses 30 anos eu tenho me deparado com alguns tipos de crentes na igreja, e eu tenho descoberto que aqueles crentes, às vezes mais fervorosos, aqueles mais, às vezes escandalosos, entre aspas, são aqueles que saíram do porão da vida e que sabem de onde Jesus os tirou, e tem sempre uma expressão, uma palavra de alegria, uma celebração de júbilo para oferecer ao Senhor. Mas sabe o que é mais triste, queridos? É que não há ninguém na face da terra que tenha sido alcançado pela salvação de Deus em Cristo Jesus, que não tenha saído do porão da vida. Você pode não ter sido um estuprador, você pode não ter sido um criminoso, você pode não ter sido um ladrão, você pode não ter sido uma pessoa dessa, uma prostituta, uma pessoa que vive no submundo, no subsolo da vida. Mas espiritualmente você não está num patamar diferente do que essas pessoas. Espiritualmente você está no mesmo nível, e o nível é lá embaixo.
de maneiras que, sendo você ou não filho de uma família evangélica, que nunca tenha passado por nunca tenha carregado essas cicatrizes na sua alma, o sacrifício de Cristo foi o mesmo para alcançar você e aquele que estava no subsolo da vida. Mas às vezes não é assim que essas pessoas veem. Como meus filhos, por exemplo, até onde eu sei, nunca viveram uma vida desregrada. Mas não significa dizer que o sacrifício de Cristo foi menor para salvá-los do que para salvar alguém que estava na subvida. Foi o mesmo. Por isso não dá para admitir, queridos, que a gente louve ao Senhor sem aquele entusiasmo, aquela alegria. Nós temos que reconhecer o tempo todo isso. É por isso, amados, que eles tinham que comer ervas amargas para poder valorizar a nova vida que eles tinham agora. Eu tenho visto às vezes como algumas igrejas têm feito a celebração da ceia do Senhor. E aqui eu não estou, no meu coração não há nenhuma palavra de crítica, não, só estou fazendo uma constatação. Queridos, na ceia do Senhor, a Bíblia fala que Jesus pega o pão e parte, pega o vinho e reparte. E no pão ele diz: isto é o meu corpo que é dado por vós. E no vinho ele diz: isto é o meu sangue que é dado por vós. Não penso que tenha sido um momento fácil para Jesus. Para você pode não representar muito pegar um pão e partir, mas representou muito para Jesus. Para você pode não representar muito pegar o vinho e dar com alguém, mas representou muito para Jesus, porque ele sabia que ali era o seu sangue que estava simbolizado naquele sangue. E sangue não sai assim. Era através do sacrifício doloroso na cruz do Calvário. E ele sente de antemão tudo aquilo por mim e por você. Não é diferente, queridos, da Páscoa, da ceia. Só que a ceia, o significado da ceia é muito mais profundo, porque nos faz lembrar da libertação de um jugo espiritual. Os judeus celebram a Páscoa com ervas amargas para relembrá-los os anos de amargura vividos debaixo do tacão de Faraó, da escravidão do Egito. Nós, os cristãos, celebramos a Páscoa com a celebração da Santa Ceia, que nos lembra o sacrifício de Jesus Cristo feito por nós na cruz do Calvário. Sua morte e sua ressurreição para nós, para nos libertar, é representada na ceia. Nos libertar, queridos, não de um jugo humano, mas de um jugo espiritual, não de um jugo temporal, mas de um jugo eterno, não de um domínio político, mas do domínio do pecado, não das garras de Faraó, mas das garras do diabo, não da tirania do Egito, mas do horror do inferno. Antes da sua morte, depois de haver participado da Páscoa com os seus discípulos, Jesus tomou o pão, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Em seguida toma o sangue, o vinho, e diz: isto é o meu sangue que é dado por vós, faça isso em memória de mim. Você não pode participar da ceia de qualquer jeito, querido, sem olhar para trás e ver o que Jesus fez por você. O que a Páscoa representa para os judeus, a ceia representa para nós, os cristãos. A Bíblia diz que no dia final, Jesus terá uma palavra de boas-vindas aos que o receberam como Senhor e Salvador das suas vidas, dizendo: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Fala de uma ceia especial. Quando Jesus celebra a ceia com seus discípulos, e ele diz assim: e digo-vos que desta hora em diante
não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Queridos, se teve alguém que teve gente que o acompanhou para ouvi-lo, esse alguém foi Jesus. Multidões e multidões e multidões. Mas houve um momento em que Jesus não teve uma boa audiência. Jesus tinha uma grande multidão atrás de si. E Jesus chega e fala assim: aquele que não comer a minha carne e não beber o meu sangue não tem parte comigo. E diz que eles começam a sair. Ficam apenas os discípulos. Jesus olha para eles e diz assim: não quereis vós porventura retirar-vos? E Simão Pedro toma a palavra e recebe aquela revelação do Espírito Santo de Deus e diz: Senhor, para quem iremos nós, pois só tu tens as palavras de vida eterna? E Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Queridos, enquanto Jesus curou, multiplicou a comida, abençoou o povo, tinha muita gente para segui-lo. Mas na hora que Jesus falou assim: você tem que comer da minha carne, beber do meu sangue, você tem que ter compromisso comigo, muita gente o abandonou. Você acha que isso não tem acontecido hoje? Talvez você seja uma dessas pessoas que não tem tido muito compromisso com o Senhor. Gosta da celebração, gosta das correntes de oração, gosta dos milagres. Muito bom, não é? Mas e o compromisso com o Senhor? E a identificação com o Senhor? E a renúncia a si mesmo? A Páscoa não tem nada a ver com o coelho, tem a ver com o cordeiro. Não tem nada a ver com o chocolate, tem a ver com ervas amargas. Não tem nada a ver com ovo, tem a ver com carne assada. A Páscoa tem a ver com a libertação do povo de Israel do Egito, mas tem a ver também com a morte de Jesus na cruz e na sua ressurreição. A verdadeira Páscoa tem a ver com Jesus, porque Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Minha pergunta para você: você já teve esta experiência na sua vida? De ter Jesus como seu Senhor e Salvador e poder celebrar a verdadeira Páscoa? Porque a verdadeira Páscoa só Jesus pode nos levar a celebrar. Se não, ainda hoje você pode entregar a sua vida a Jesus. Tomar essa decisão de entregar a sua vida a Jesus. Curve a sua fronte. Eu quero convidar a nossa irmã para cantar novamente. A gente faz seguido um vídeo enquanto ela canta. E gostaria que você pensasse, enquanto ela canta, em tudo isso que você vai ver e ouvir, para que você pudesse entender o espírito e o sentido da Páscoa. Isso aqui está acabando. Minha palavra para você hoje: se você não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, pela fé, abra o coração e o receba como seu Senhor pessoal. Desculpa, irmão, número 12. Pela via dolorosa em Jerusalém eu vi os soldados rodear
Jesus. As pessoas se acercavam para ver a quem levava aquela cruz. Ele sangrava das feridas, sangue quente a cor.